Bom, pode começar? Vamos começar. Então, na aula passada, a gente deu mais ou menos assim um quadro de como as ideias foram evoluindo e nós nos fixamos na ideia de... Nós queremos, então, propor uma teoria de Gate, né? Uma teoria de Gate para descrever conjuntamente, né? Uma descrição conjunta, né? Então, unificada nesse sentido, né? Unificada no sentido de que nós discutimos duas interações com escalas distintas através de uma única formulação. E unificada também no sentido que, mostrando que essas duas interações distintas têm uma origem em comum. Então, nós vamos buscar, né? Quer dizer, a descrição conjunta, né? Unificada, né? É no sentido de que duas interações distintas abordadas, né? Através de lagrangiano, vou botar assim, lagrangiano, e isto possibilita, né, a compreensão de que as duas interações têm origem comum. Nesse sentido que a gente fala de uma unificação. Então, eu liguei para uma descrição conjunta das interações eletromagnética e prática. Então, a gente está buscando isso. Nós vimos, então, que a coisa já era possível. Havia uma chance de se fazer isso por causa das teorias de Arrhenius que tinham sido formuladas, né, numa época recente a essa pergunta aí. E, além disso, a ideia de se unificar eletromagnetismo com interação fraca não é simplesmente uma ideia, por exemplo, de unificar a gravitação com eletromagnetismo, que é um outro programa. Unificar a gravitação com eletromagnetismo é um programa, assim, um pouquinho, eu diria até um pouquinho mais estético, né, ou até filosófico, do que unificar a interação fraca com interação eletromagnética. Por quê? Porque na interação fraca, como a gente falou, o que caracteriza os processos fracos é a mudança de sabor da partícula, é a troca de carga do processo fraco. Então, o nêutron decai no próton, o setor hadrônico muda de carga, e o setor leptônico tem um elétron e um neutrino. Então, eu tenho uma corrente de leptons, né, que produz uma corrente formada por um elétron e por um neutrino, que tem uma carga elétrica. E a corrente bariônica, quer dizer, o nêutron que virou próton. Então, o nêutron adquiriu uma carga, virou próton. Então, a presença da carga eletromagnética nos processos fracos diz que talvez eletromagnetismo e interação fraca tenham realmente algo mais em comum, né, do que aparenta. Então, essa é a motivação mais física. E aí, nós entendemos, né, basicamente, usando esse processo, que é o processo chave, né, que levou Enrico Fermi a pensar nas interações nucleares, quer dizer, no decaimento fraco como uma nova força, ou, se a gente quiser olhar esse decaimento em termos de quarks, é o quark D, né, que está decaindo no quark U, emitindo um elétron e um antineutrino no elétron. Então, aqui a carga é menos 1/3, e a carga aqui passa a ser 2/3. Então, 2/3. Então, há uma mudança de carga na corrente de quarks e eu tenho uma carga na corrente leptônica. Então, isso sugeriu que, aí outra coisa, o neutrino ou o antineutrino, o neutrino, na verdade, é um spinor left. Então, eu vou representar neutrino left assim. Significa que é um spinor, esse Ni
está representando um espinor tipo Dirac, um espinor de 4 componentes, só que left. Significa que ele é um autovetor da matriz gama 5. Então, gama 5 mi left é mais mi left. Então, é um férmio quiral. O elétron, né, tem duas componentes. O elétron é um férmio de Dirac. Então, nós vamos representar o elétron, vamos colocar assim, ele tem uma componente left e tem uma componente right. Então, nós vamos fazer a decomposição usual. Vamos dizer assim, o campo do elétron. Então, estou representando esse E, ele é o campo, vamos dizer, o espinor que representa o elétron. Então, vamos dizer, ele vai ter uma componente left mais uma componente right. Isso significa o que eu fiz? Eu peguei 1 mais gama 5 sobre 2, atuei no férmio de Dirac, e mais 1 menos gama 5 sobre 2. Quer dizer, somei e subtraí gama 5 sobre 2. Então, eu tenho uma identidade aí. Isso aqui é um operador de projeção, é isso aqui que me dá o que é o elétron left, a componente de quiralidade left, e isso aqui me dá a componente de quiralidade right. Então, nós temos no setor eletrônico, no setor leptônico, um elétron left e um neutrino left. Os dois, né, formando essa corrente aqui. E eu tenho um elétron right. Então, a ideia nossa foi, vamos imaginar, e no setor de quarks, que eu não vou trabalhar hoje, vamos fazer a coisa mais assim, separada, vamos olhar a interação fraca do ponto de vista dos leptons. Então, eu tenho um dublete, o que nós fazemos é colocar nessa ordem, colocar o neutrino left e o elétron left. Então, isso aqui eu vou representar dessa forma assim. Vou chamar isso aqui, esse dublete, de lepton left. Depois, eu não tenho neutrino right, mas eu tenho elétron right. O elétron tem duas componentes de quiralidade. Então, eu vou deixar o elétron right separado. Então, nós sabemos que um férmio, separadamente, que não tem um dublete, ele tem simetria 1. Quer dizer, a simetria 1 é uma simetria inerente à equação de Dirac, ou ao lagrangiano de Dirac. E aqui eu tenho um dublete. Então, nós vamos associar aqui uma simetria SO2. Nós temos um dublete no setor de leptons e temos um dublete no setor de quarks. A ideia da simetria SO2 é justamente colocar a questão de que nós temos estados degenerados. E aí a coisa vai. Se eu tenho uma simetria e eu tenho um dublete, os dois têm a mesma massa. Então a massa do elétron é zero. Ninguém tem massa. Então a descrição eletrofraca, ela continua com todas as massas nulas. Ninguém tem massa. Justamente a ideia é essa, simetria máxima, né? Então, se o neutrino tem massa nula, a massa do elétron também tem que ser nula para que a simetria seja preservada. Simetria significa o quê? Significa degenerescência, né? Então, se a gente tem um hamiltoniano, né? Eu tenho um estado, um hamiltoniano, tem um alto estado desse hamiltoniano com energia E. Então, eu estou olhando o problema estacionário dessa forma. Suponhamos que haja uma simetria desse hamiltoniano. Então, existe uma transformação U que deixa esse meu hamiltoniano invariante. Isso é a simetria do hamiltoniano que na mecânica quântica eu implemento através de um operador que pode ser um operador unitário ou anti-unitário, segundo Wigner, né? A implementação é sempre unitária ou anti-unitária. Então, eu posso pegar essa equação e aplicar esse operador em ambos os lados. É um alto valor e aqui eu tenho o psi. Agora aqui eu posso enxertar U a menos 1U. Então, devido à invariância do hamiltoniano, eu tenho que... E o psi é um outro estado. Uma operação atuando em psi me produz um outro estado. Mas me produz um outro estado com a mesma energia. Então, a simetria do hamiltoniano, ela vai me implicar uma degenerescência. A existência de dois estados independentes com a mesma energia. No mundo das partículas, né, energia é massa, é igual a mc2. Então isso significa que se eu tiver uma simetria do ponto de vista das partículas, eu devo estar vendo partículas distintas com a mesma massa. Então a simetria pede degenerescência. Claro que a situação real em que não há simetria, se houver quebra da simetria, há um split, né? Se houver quebra da simetria, então
o H-psi, né, já não é mais H-psi, então eu posso ter um espectro não degenerado, mas se houver simetria, o espectro é degenerado. Então, se o neutrino tem massa zero, a ideia, justamente lá no início do professor Salanto, é essa. Vamos pegar então o elétron de massa zero e vamos resolver a questão de entender a origem da massa do elétron. Talvez a gente tenha um mecanismo, a interação eletrofraca seja tão interessante que ela já vai me dar um mecanismo que vai gerar a massa do elétron. Porque essa era uma questão que o professor Dirac colocou, né, quando ele formulou a sua ação ou a sua equação de campo. Quando o Dirac formula a sua equação de campo, a coisa é assim. Vamos pegar a equação do Dirac aqui, gama mi, dmi, psi, só para colocar bem claras essas coisas para vocês, porque isso é a base de tudo. O resto é cálculo. O cálculo a gente faz, não tem problema. É entender por que as coisas se encaminharam assim. Se a gente pega a equação de Dirac por fértil massivo, o que a gente observa, eu posso aplicar o operador. Vamos aplicar esse operador aqui. É esse operador que é o operador que projeta na quiralidade left. Então, vamos aplicar esse operador a essa equação. O operador γ5, a matriz γ5, a gente comuta com γ-mi. Então, quando esse objeto passar para cá, eu vou ter I, γ-mi, dmi, 1, menos γ5, psi, menos m, 1, mais γ5 sobre 2, psi. Eu apliquei o operador aos dois lados da equação. E aí essa equação está me dizendo o seguinte, a equação de Dirac projetada em quiralidades, ela me dá aqui a componente right, menos m, a componente left. Então o termo de massa, ele acopla a quiralidade left com a quiralidade right. Eu não tenho uma equação diagonal, tudo left e tudo right. E se eu fizer a mesma coisa, aplicando o operador 1 menos γ5, eu vou ter I, γ-mi, dmi, psi left, menos m, psi right. Então o termo de massa é ele que quebra, né, essa simetria de quiralidade. Ele não deixa eu ter um setor só right e um setor só left. Se a massa é zero, tudo bem, os dois termos se desacoplam, eu tenho uma equação só para o setor left e uma equação só para o setor right. Então, a ideia da equação de Dirac é que a massa, ela mistura as quiralidades. E aí a gente já tinha visto na aula passada também que esse termo de massa da equação de Dirac, ele provém de um termo que tem essa estrutura na ação, no Lagrangiano. E aí esse termo, ele é dessa forma, psi left barrado, psi right, mais psi right barrado. Quer dizer, o termo de massa, ele justamente ele acopla, né, as duas quiralidades. Então eu tenho uma massa aqui e tenho a massa aqui. Esse é o termo de massa de Dirac. Então a ideia do Dirac era essa massa, e eu sei que se eu acoplar um fermion left com um fermion right, eu só posso acoplar através de um escalar. Se eu colocar aqui não uma massa, mas um campo escalar, isso aqui persiste. O campo, na aula passada eu tinha dito para vocês, a matriz γ-mi, ela, né, quando eu pego esse termo aqui da equação do Dirac, da ação do Dirac, e a gente decompõe em quiralidades, eu vou ganhar um termo left, left, e um termo diagonal right, right. Então, a matriz γ-mi, ela não muda a quiralidade, ela não flipa a quiralidade, ela une, ela acopla a quiralidade, a mesma quiralidade. Left, left, right, right. O termo de massa, não. Então, por exemplo, a interação de gauge, a interação que é isso aqui, então o campo de gauge, o campo eletromagnético, por exemplo, ele não flipa a quiralidade. A interação eletromagnética não muda a quiralidade. A interação escalar muda. Então a ideia era, quem sabe, a massa provém de um campo escalar, porque a origem da massa poderia ser talvez a interação do campo fermiônico com algum campo escalar que tem na natureza. Então foi um pouco essa, né, a filosofia que levou o Salan, quando ele estava construindo as bases assim, da teoria de introduzir o campo de Higgs. Depois nós vamos ver, mas eu estou chamando a atenção para isso, que agora todo mundo é sem massa. Depois que o campo de Higgs entrar em ação, houver quebra espontânea da simetria, aí quem tem que ter massa vai ganhar massa. Quem interage com o bóson de Higgs ganha massa, quem não interage não ganha. Então nós vamos ver que no final de tudo, o elétron interage com o bóson de Higgs, ele ganha massa. O neutrino não interage com o bóson de Higgs, ele não vai ganhar massa. O fóton não interage com o bóson de Higgs, não vai ganhar massa. E o W+, W- e zero interagem com o bóson de Higgs, nós
vão ganhar massa. Os quarks interagem com o bóson de Higgs, então eles vão ganhar massa. Mas a ideia é, para ter a simetria, o panorama simétrico, todo mundo tem massa zero, não existe massa. Então tá lá, então não existe massa, então o elétron leve, e vocês observarem também que na formulação eletrofrágil é como se nessa fase em que ninguém tem massa, há dois tipos de elétron. Há um elétron leve e um elétron right, que são duas partículas diferentes do ponto de vista das representações do grupo de Lorentz. Esse cara aqui é a representação a qual pertence o psileve. E essa representação aqui do grupo de Lorentz é a representação ao qual pertencem os fermions right. Então eu tenho duas representações distintas. Então nesse momento, quem é o parceiro do elétron é o neutrino, do elétron leve, não é o elétron right. A quiralidade right do elétron é uma outra partícula. Depois, com o mecanismo de Higgs, o que vai acontecer é que o bóson de Higgs vai quebrar o elétron leve do neutrino leve, vai dissociar esse duplete e vai fazer com que esse pedaço e esse pedaço se juntem para formar o elétron massivo. Então, quem vai desembaralhar, né, quem vai assim, quebrar essa estrutura de simetria vai ser o bóson de Higgs. Ele vai quebrar esse duplete, vai deixar o neutrino para um lado e o elétron leve para o outro. E o elétron leve vai encontrar o elétron right e vão formar o elétron que a gente conhece, às custas do mecanismo de Higgs. Essa é um pouco a ideia, tá? Só para colocar vamos dizer assim, a trama, né, do processo para vocês. Então, a razão da simetria é essa. Pensar que no início dos tempos, o elétron leve e o neutrino leve eram duas faces da mesma partícula, um lepton left. E aí, o elétron right é uma outra coisa. Eu vou chamar para você deixar assim. Se a gente quiser usar essa notação dupla, quando eu colocar esse L, é que eu estou falando do duplete. Quando eu deixar o elétron assim, está certo. Então, nós introduzimos, né, as duas simetrias, SO2 e O1, vamos colocar aqui. Também já tínhamos entendido, né, por que não posso ter apenas SO2, porque mas será que a gente mostrou na aula passada que o setor de bósons de Gale de SO2 dá origem a dois bósons carregados e um bóson neutro. Mas esse bóson neutro não pode ser o fóton, porque Yang-Mills mistura os três bósons entre si. E as constantes, vamos dizer assim, a escala dos bósons é a mesma, então o fóton está fora disso. Então eu preciso realmente de um outro 1 para poder a gente pensar que o fóton vem de outro canto. O fóton não pode sair somente de SO2, não teria condição. Então a gente precisa realmente de duas simetrias, né? Então a gente vai trabalhar com essa notação. Uma simetria SO2 associada ao setor leve e, paralelamente, uma simetria U1 que nós vamos associar a uma... Poderia colocar o right aqui, mas eu prefiro não colocar o right porque os fermions leve também podem sentir essa carga. Vamos colocar aqui uma simetria U1 que a gente chama de hipercarga. Então isso aqui é o chamado espinho isotópico fraco. Isso aqui é a hipercarga. Então ninguém está vendo carga elétrica. E o elétron que nós estamos falando, nós não estamos falando do elétron, nós estamos falando de duas partículas fermiônicas, uma leve e outra right. E nós não estamos falando de carga elétrica. Então ninguém tem carga. A carga vai aparecer também. A carga eletromagnética, ela é um produto do mecanismo de Higgs também. Da mesma, quando o elétron ganha massa, quando ele ganhar massa pelo mecanismo de Higgs, automaticamente a gente vai ver que essa massa vai trazer consigo uma assinatura de carga elétrica por elétron. Então, por enquanto, o que o elétron tem, qualquer partícula, ela tem os números quânticos de SO2 e o número quântico de 1. Quer dizer, tem o SO2, é o fato do neutrino left e do elétron left estarem num duplete, significa que eles estão na mesma representação de SO2. Então, eles têm um número quântico associado aqui, que é o número quântico meio, duplete, né? Então, o duplete, o número quântico dessa simetria SO2 left vamos chamar, é a representação meio, 2S mais 1. E, agora, esses caras aqui,
podem também sentir essa carga. Nada impede eles dois terem uma hipercarga fraca. Então, o fato de estarem no duplete, que é uma representação meio, os geradores de SO2 nessa representação são as matrizes de Pauli sobre 2. Tá? Então, que formam SO2 para nós, são os geradores de SO2. Matriz de Pauli sobre 2, matriz de Pauli sobre 2, daí, Epsilon ABC, matriz de Pauli sobre 2. Né? Então, essa aí que é a álgebra de SO2. E eles têm, então significa o quê? Significa que essa transformação, eles vão sofrer uma transformação de SO2. Eu vou chamar agora o duplete assim, ó, lepton-left, linha, né? Então lepton-left, se eu fizer uma transformação de SO2, ele vai se transformar de acordo com uma transformação de fase que é SO2, exponencial de I. Vamos colocar aqui os geradores das transformações, os geradores sigma A sobre 2, os parâmetros, e aqui o lepton. Né? Em geral, a gente às vezes até coloca aqui, se quiser, a própria constante de acoplamento, vamos deixar assim. Né? E aí, esse lepton também, ele pode ter uma hipercarga fraca, então ele pode sofrer também. Ele é um duplete de SO2, mas não significa que ele não sinta essa simetria. Então, ele pode sofrer também o efeito dessa simetria. Só que ele vai ter uma certa carga. Então, no caso, né, do gerador, vamos dizer aqui que só tem um gerador, porque a transformação é vamos chamar de um parâmetro alto. E no caso das simetrias abelianas, nós não temos geradores matriciais, nós temos o valor da carga. Então, digamos que ele tem uma carga Y, para indicar hipercarga do setor left. E atuando, é uma transformação de fase usual. Claro que as duas componentes têm a mesma carga, as duas componentes se transformam juntas, porque se elas não se transformassem juntas, né, a simetria, ia distinguir a carga de um da carga do outro, ia quebrar a simetria. Então, os dois membros do duplete, eles têm que ter, obrigatoriamente, a mesma carga, segundo esse grupo aqui. Pois não, pode falar. O duplete dos rights vai ser a mesma. Agora vamos tentar no setor right. Só que eu não tenho duplete right. O right só tem singlet, só tem o elétron right. Eu não tenho neutrino right. O neutrino só tem quiralidade elétrica. Mas por que isso? Oi? Isso bom, primeiro tem, vamos dizer, duas coisas, né? O neutrino só aparece no estado de unicidade. O neutrino de massa, hoje a gente sabe que o neutrino é massivo. Isso ficou claro a partir de 98. Mas o modelo padrão, ele é construído com o neutrino de massa zero. Os resultados do modelo padrão são resultados com muito boa aproximação com neutrino de massa zero. Se você agora quiser falar de neutrino massivo, nós temos que sair do modelo padrão. Uma das primeiras extensões do modelo padrão, uma das primeiras físicas além do modelo padrão, é justamente a física de neutrinos massivos. Então, dentro do modelo padrão, o neutrino tem massa zero. O que tem a ver isso com ele ser elétrico? Então, as observações iniciais, né, quando você fala de um neutrino de massa zero, uma partícula de Dirac de massa zero, essa partícula, se você pegar a equação de Dirac, você barrado em gama mi, d mi, psi, ferro de Dirac livre e de massa zero. Essa equação se decompõe em duas partes. Ela se diagonaliza de acordo com ela se diagonaliza no setor de quiralidade. Então, em princípio, né, eu poderia, a equação de Dirac, ela pode ser escrita por um fermo que só tem uma quiralidade e não a outra. E o que se observa no neutrino é que o spin do neutrino, fermo de massa zero, ele só tem dois estados de helicidade. Ou o spin está alinhado com a direção de movimento ou está anti-alinhado com a direção de movimento. Então, como o neutrino, você mede, você mede a polarização dele sempre ao longo da direção de movimento, ele é só leve. Ou você poderia convencionar, chamar isso de light. Mas você chama o neutrino de leve. Porque nós estamos falando da época da Guerra Fria, né? E o pessoal preferiu o leve do que o light, né? Então o pessoal botou que o neutrino convencionou que o neutrino é leve e o antineutrino é light. Então, por que é que o neutrino só tem essa quiralidade? Porque ele é um ferro de vácuo. Então, o Salano mostrou no paper de 56, aquele paper que eu falei para vocês, né? De 15 de novembro de 56, justamente que ferros de massa zero
tem finalidade bem definida. São os términos de vários. Podem ser vários elétrons ou podem ser vários ions. Então, não tem neutrino right. Agora, você vai dizer, mas por que tem electron right? Né? Porque aí eu quero formar, no final de tudo, uma teoria para o elétron. Quero fazer uma teoria para a interação fraca do elétron. Mas o elétron tem massa. Se o elétron verdadeiro, né, que nós vemos, é o elétron massivo, ele tem que ter as duas finalidades. Mas no modelo padrão, antes de introduzir, nós não estamos nem introduzindo Higgs ainda, né? Ele tem as duas finalidades, mas são separadas. Certo? Eu vou precisar introduzir, será que eu poderia fazer interação fraca só assim? Se não houvesse, né? Se não houvesse fé com o elétron massivo, eu poderia, mas eu sei que o elétron tem massa, então de alguma forma o elétron tem que estar presente. Mas ele está presente no setor que não é o setor S2, certo? Então vamos lá. E aí, então nós olhamos aqui o setor leve. Aqui. Vamos olhar agora o setor. Então, como você observou, não tem neutrino right. Agora, vai ter nome você é o Otávio, você é o Otávio Junqueira, né? Então, Otávio, se, quando a gente fala agora de uma física de neutrinos massivos, né, como a gente agora sabe, o neutrino tem massa muito pequena, né? A massa dos neutrinos, tanto do neutrino eletrônico, o ônico ou tauônico, a massa na faixa de 2, 3 elétrons-volts, o neutrino tendo massa, aí sim você precisa introduzir um neutrino lá. E aí você tem que mudar o grupo de simetria. Provavelmente você vai introduzir tem várias abordagens. Aí vai depender se o neutrino massivo é uma partícula de Dirac ou se ele é uma partícula de Majorana. Então hoje ainda não se tem uma clara definição. Quer dizer, existem abordagens com neutrinos de Dirac e existem abordagens com neutrinos de Majorana. Então quando você fala de neutrinos massivos, você tem dois mecanismos de massa para o neutrino, Dirac e Majorana. Vamos dizer, hegemonicamente na comunidade, quando você fala de neutrino massivo, eu diria que talvez 80% da comunidade da física de neutrino adote o neutrino de Majorana, apesar de que você ainda não tem prova experimental de que realmente o neutrino massivo é uma partícula de Majorana, porque você ainda não detectou o decaimento de beta duplo sem emissão de neutrino. Né? Que a ideia do decaimento é essa aqui. O decaimento por excelência fraca é esse aqui, próton, elétron e antineutrino. Tá lá. Esse é o decaimento fraco. Então o que você está fazendo aqui? Você tem um núcleo, esse núcleo, vamos dizer, ele tem um número de prótons e tem aqui um número de prótons mais nêutrons, que é o número atômico. Quando ele decai, ele ganha um próton. Então ele aumenta o número atômico dele para Z mais 1. Ele ganha um próton, mas perde o nêutron. Então o número atômico, o número de massa não muda, muda só o número atômico. Aí aqui eu tenho o elétron e aqui eu tenho o antineutrino do elétron. Então esse é o decaimento beta usual. Se o neutrino, né, se o neutrino não é uma partícula de Dirac, esse é o decaimento fraco. Agora, se o neutrino é uma partícula de Majorana, então daqui desse decaimento existe um outro processo fraco que é o seguinte: nêutron mais neutrino dá próton. Esse aqui é um decaimento fraco, é uma reação fraca. Se você bombardear nêutrons por neutrinos do elétron, você vai ganhar no final do dia, você pode produzir prótons e elétrons. Então esse é um processo fraco, seria um espalhamento inelástico fraco. Aqui é um decaimento fraco, aqui é um espalhamento inelástico fraco. Então o que a gente imagina é o seguinte: se o neutrino é o próprio antineutrino, e aí ele é um ferro de Majorana, se o neutrino for Majorana, significa o quê? Que quando um nêutron decai, emite um próton, ele está emitindo esse neutrino, esse antineutrino, que é na verdade o neutrino. Mas esse neutrino que foi emitido no decaimento desse nêutron, ele pode incidir sobre um outro nêutron, quer dizer, um nêutron linha, e produzir aqui, quer dizer, não é o mesmo nêutron, mas ele vai incidindo no nêutron e vai produzir o próton e o elétron. Então, esse antineutrino que deveria estar sendo emitido pelo núcleo radioativo, ele é consumido dentro do núcleo radioativo por um outro nêutron. Então, o que você tem no final de tudo é esse nêutron absorve esse neutrino e produz um próton e um elétron. Então, o que você tem é o próton e o elétron que saíram desse decaimento, mais
o protoelétron que vieram desse choque inelástico, desse antineutrino, que é o neutrino, se é majorano, ele incide num outro nêutron dessa amostra, desse núcleo, e produz protoelétron. Então, o que você vai ter no final do dia é isso aqui. Você começa com um núcleo que tem número atômico Z, número de massa A. E aí, ele vai, no final, produzir, ele vai gerar 2 prótons a partir desses 2 processos, porque esse próton fica aqui e esse neutrino entra com esse nêutron e produz outro próton. Então, você vai produzir aqui um Z mais 2. Mas você não perdeu o número de massa, né? Porque você não perdeu nem prótons nem nêutrons, você apenas transformou. E aí saem 2 prótons. E 2 elétrons. Então, o decaimento, isso é o que a gente chama de double beta decay com 0 neutrinos. Então, a observação desse processo de um decaimento desse tipo radioativo, em que o núcleo se transforma num núcleo radioativo Z mais 2, né, e emitindo prótons e elétrons sem emissão de neutrino, esse é o decaimento beta-duplo sem emissão de neutrino. Isso aqui seria a detecção direta de que o neutrino é majorano. Então, esse decaimento ele tem sido buscado intensamente. A identificação desse decaimento é a prova de que o neutrino é majorano. E aí a massa do neutrino é a massa tipo majorano. Aí a gente vai discutir aqui mais à frente um pouquinho, quando a gente for introduzir o Higgs, a gente vai discutir o que é uma massa de Dirac e o que é uma massa de majorano. Então, os mecanismos de massa, né, eles dependem do tipo de partícula. Então é uma coisa bastante simples, está na teoria, na aula de Higgs. Professor, mesmo quando a gente coloca um neutrino massivo, coloca um neutrino right, ainda assim você fica com uma separação entre no setor left você tem um doublet e no setor right você vai ter 2 singlets. Você pode botar o elétron right e o neutrino right no mesmo doublet. Aí você forma um SU2 left cross SU2 right cross. Você coloca um grupo de simetria. Está me incomodado, que isso seria parecido artificial. Não pode, você cria um doublet right também. E aí você tem que mexer no setor de Higgs. Então, essas teorias que falam, esses modelos estendidos, né, que incluem a massa do neutrino, eles têm mais tem um setor de Higgs a mais. Eles não podem fazer isso só com o Higgs, o Higgs único no modelo padrão, como a gente vai fazer. Para nós, então, a física do modelo padrão usual, o modelo padrão tradicional, né, o modelo padrão que não leva em conta a massa do neutrino, você tem apenas um doublet de Higgs. Agora, para introduzir massa do neutrino, ficou claro a partir da década de 80, os primeiros trabalhos saíram já replicando a simetria SU. Então a gente agora vai falar do setor right. Então, no setor right, dos leptons, eu só tenho o elétron. Então eu tenho o elétron right. Então ele é um singlete de SU2. Então, ele tem número quântico de SU2 zero. Ele está no singlete. Se ele está no singlete, os geradores são todos zero. Então, se eu fizer uma transformação de SU2 em cima, uma transformação de SU2. Como ele é um singlete de SU2, todos os geradores são zero. Eu tenho que caracteriza a representação singlete é não ter gerador. Então, isso aqui vira zero, isso aqui dá 1. Então, ele é um invariante. Então, do ponto de vista do SU2, o fermion electron right não se transforma. Agora, do ponto de vista do 1, ele não é neutro, então ele vai ter uma carga 1, significa que eu vou transformar ele assim, como eu fiz com o outro, exponencial. Vamos colocar aqui parâmetro da transformação, não tem gerador, tem carga, então a carga é YR, e aqui o elétron. Então é uma transformação de fase com essa carga, e o outro left era uma transformação de fase com uma carga YR. Então eu conheço as cargas, fiz as atribuições de cargas, conheço as transformações de simetria. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui. E aí vamos, então, a gente sabe agora, tá, dos nossos cursos aí de Mills, que o próximo passo é, com os acoplamentos mínimos de gauge, introduzir as derivadas covariantes. Então, onde eu tenho a minha derivada
atuando no lepton left, lembrando que isso aqui é um doublet. Essa derivada vai ter que ser estendida para uma derivada covariante de gauge que vai atuar no setor left. Então, vai ser derivada usual, como sempre. E aí agora, o setor SO2. Então, vamos lá. E constante de acoplamento da simetria S associada à interação SO2. Campos de gauge, que a gente vai chamar bósons de gauge da simetria SO2. Geradores daquela representação. E aí, atuando aqui no lepton. Agora, ele não é neutro segundo. A gente falou, em princípio, ele tem uma carga, ele sente essa simetria também, ele sente essa interação também. Apesar de ser um doublet de SO2, ele não é neutro segundo 1. Então, vou colocar aqui mais a constante de acoplamento associada a essa interação, os bósons de gauge dessa interação, vamos chamar de Newton. Não tem gerador. Quem faz o papel do gerador é a carga. Então, aqui vai entrar a carga, o valor da carga, o 1 do ferro lepton leve, e aqui o ferro lepton leve. Então, vamos abrir isso aí para ficar muito fechado. Depois a gente trabalha com vocês sem compacto, né? Mas é bom a gente abrir para ver tudo que está acontecendo. Então, a gente vai ver essa derivada variante, né? Essas estruturas, ela vai ser deri, atuando no neutrino elétrico, de uma elétrica, mais vamos fazer essa construção aqui, IG sobre 2. Vamos botar aquela matriz como a gente fez na outra vez. Então, aqui, usando as matrizes de Pauli, aqui a gente vai ter um B menos B3. Aqui a gente vai ter um B. Eu estou só substituindo as matrizes de Pauli. Isso aqui, no leve, e depois finalmente o setor abeliano e G', campo de gauge, vou botar a carga aqui na frente, então o número, carga leve, campo de gauge, e aí atuando no núcleo leve e no elétron. Então essa aí, então está tudo claro, a gente sempre faz isso, atribui, quer dizer, a gente pega o que a gente quer ter no espectro, então eu quero ter esse doublet, atribuo as simetrias e as suas devidas representações. Né? Quando a gente colocar os quartos, aí a gente vai também falar do número quântico de cor, apesar de que nós não estamos falando de interação forte aqui, mas a gente vai poder falar também, a gente vai ter uma simetria SO3, SO2, 1. Dentro do modelo padrão, claro, os términos, né? Não tem interação forte. O elétron e o neutrino não participam das interações fortes. Então, a gente está só se detendo, né, no setor de lepton, por enquanto, então, eles não vão ver a simetria de cor. Quando a gente introduzir os quartos, a gente vai ter quarto lepton, quarto pi, mas além dos números quânticos de SO2, a gente pode já introduzir também a simetria de cor. O Sebastião trata no curso dele para a gente já fazer uma descrição SO3 cor, SO2 lepton, 1 e mercado. Bom, então por enquanto só o setor do lepton eu acho que é mais instrutivo. O prêmio Nobel do Weinberg, em 67, do trabalho dele de 67, foi justamente usando o setor de lepton. O trabalho do Weinberg se chamava uma teoria para os múltiplos. Esse trabalho que levou ele ao Nobel. O trabalho dele de 67, Physical Review Letters, né? Ele fez a Theory for Leptons, então ele só estudou o setor leptônico das interações fracas. O Salan, em 67 e 68, já tinha estudado, na verdade o Salan já tinha estudado com Ward, o setor leptônico e o setor de quartos. Assim que o Gelman introduziu os quartos, né? 60 a 61, né? O Salan logo em 63, 64 fez o Peyton com o Ward, já introduzindo os quartos. Então, depois nós vamos introduzir os quartos, mas eu acho que o trabalho do Weinberg ele é mais limpo nesse sentido, porque ele olha só as interações, ele vê as interações fracas só no setor de leptons, então ela é mais limpa, tem menos estrutura, não tem que botar dois términos lá, 2 quartos lá, é mais simples, né? Conceitualmente nada de novo.
É só, vamos dizer, limpeza mesmo de equações. Então vamos lá. Então nós vamos propor a seguinte coisa. Quer dizer, o nosso lagrangiano, nós vamos tentar construir, né, um lagrangiano para as interações eletromagnéticas e para as interações fracas, vamos dizer assim. Então a primeira parte, que a gente já está cuidando, vai ser o lagrangiano do setor de leptons. Do setor de leptons. Mas, depois nós vamos ver. Aí depois nós vamos ter que introduzir o setor de Young-Mills, o setor de Higgs, o setor de quark. A gente vai aumentando devagarinho. Por enquanto vamos usar só o setor de leptons. Então, vamos lá, o que a gente vai colocar. Vamos apagar isso aqui, vamos colocar claro. Então, o nosso lagrangiano, ele vai sair da covariantização do lagrangiano do Dirac. O que nós temos é isso. Ninguém tem massa. Então, ninguém fala de massa até o bóson de Higgs entrar em ação. Então, aqui a gente vai ter o nosso lagrangiano de leptons, né? Vai ser esse barrado. Vamos botar, desculpa. Left, barrado. Então, dublete. E gama mi, dmi, lepton, lepton. Mais a parte light, que é só o elétron, e gama mi, dmi, elétron light. Vamos construir tem essa derivada covariante, ele é um singlete de SO2, então ele não tem interação SO2. Então essa derivada covariante é simplesmente a derivada usual mais a interação abeliana. E G', carga, Y-light, bóson de gauge, atuando no elétron. Exatamente como aqui. Só que vou substituir o valor da carga. O elétron left e o elétron right não têm a mesma intercarga fraca. As intercargas fracas, em princípio, são diferentes. Depois a gente vai ver se elas vão ser iguais ou não, mas vamos começar com elas diferentes. Então é a mesma estrutura, só que esse cara aqui é um singlete de SO2. Então, se ele é um singlete de SO2, onde aparece gerador, é zero. O singlete tem sempre gerador do grupo. Olha. Então tá. Essa aqui é a nossa estrutura. Deixa eu apagar isso aqui então. Vamos fazer o seguinte. E vou colocar agora aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. O nosso lagrangiano, vamos colocar assim. Então o nosso lagrangiano das interações eletromagnéticas e fracas vai ter o lagrangiano no setor de Young-Mills. Já colocar. Que a gente já tem. O setor de Young-Mills, basicamente, a gente já tem. São os bósons Dmi e o bóson Ymi. Mais o lagrangiano leptônico. Mais o que virá. Depois a gente vai introduzir Higgs, aí vai ter que acoplar. Tem toda uma história que a gente vai construir. Vamos nos deter. O lagrangiano de Young-Mills a gente sabe como é que a gente constrói imediatamente. No setor SO2, né, a estrutura do lagrangiano de Young-Mills é menos 1/4 F B A F B A. Né? Lembrando que a estrutura dos field strengths de Young-Mills seria essa aqui. D A menos D A menos aí a constante de acoplamento de SO2, que é o G. Então, aí a gente entra com o argumento de universalidade. O acoplamento dos leptons com os bósons de SO2 era G. E o acoplamento com o bóson Y' era o G'. O bóson, desculpa, Y, né? Então, os bósons de Young-Mills entre si, eles estão associados à simetria SO2. Então, a constante de acoplamento é a mesma que a constante de acoplamento da matéria com os bósons de SO2. É a universalidade da constante de acoplamento. Então, o G, e aí aqui a gente vai ter as constantes de estrutura do grupo SO2, A, Mi, B, A, Mi, C. Então, o lagrangiano de Young-Mills vai ser menos 1/4. Então, vamos lá. Tudo isso aqui, ó. Menos 1/4 Dmi. É o setor de SO2.
aqui eu chamo de D, na verdade, né? Desculpa, que todo lugar aqui é D. Dmi, também o bóson de D. DNA menos Dmi. DNA menos epsilon A, C. Ao quadrado. Então, isso aqui é o setor SO2. Setor 1 é um setor abeliano, vai ficar igualzinho a Maxwell, só que o campo é o Y. O SN em geral, né, quer dizer, a estrutura, se a gente tiver, por exemplo, não SO2, mas um SO1, só vai mudar a constante de estrutura, quer dizer, o nosso field strength, ele vai ser, o campo de gauge da simetria vai ser dmi, dma, menos dmi, dma, e aí vai estar menos a constante de acoplamento de Yang-Mills, a constante de estrutura do grupo, no caso do SO2, são os étons de Levi-Tilo. Em geral, são constantes de estrutura conhecidas, né, dos grupos da água, né? O grupo SON e aqui. Lá com o Sebastião, vocês viram no SO3 de cor, aqui apareciam as constantes de estrutura do grupo SO3. Tá bom, então essa é a estrutura de Yang-Mills SON e a estrutura do. Então está tudo aqui. Assim? Vamos olhar agora o setor leptônico. Então a gente vai ter. Então vamos lá. Quem é esse dublete? Esse barrado aqui é Dagger gama 0. Certo? Então esse barrado aqui, ele vai. Na verdade eu tenho um dublete, eu tenho isso aqui. Neutrino leve, é um ferro de 4 componentes, e elétron leve, é um ferro de 4 componentes. Aí eu vou ter que pegar cada fermion desse H e multiplicar por gama 0. O gama 0 eu vou ter que colocar, na verdade, eu vou ter que colocar um gama 0 aqui, um gama 0, porque isso aqui é 4 por 4, isso aqui é 4 por 4. Tá? Então vai ficar neutrino leve barrado elétron leve barrado. Então esse aqui é o meu. Aí aqui nós vamos ter I gama mi. Então vamos pegar o primeiro termo. Aí nós vamos ter aqui a derivada dmi vai atuar elétron leve e a derivada dmi vai atuar elétron. Ou seja, eu posso botar o dmi aqui, significa estar atuando aqui. Então esse terminho aqui ele vai ficar muito simples, ele vai ficar um termo diagonal. Vai ser o lagrangiano só do neutrino e o lagrangiano só do elétron. Então, lagrangiano do ferro de vai, elétron, lagrangiano do ferro de vai, elétron. Então tem, isso aqui é o termo que me dá a propagação do neutrino e o termo que me dá a propagação do elétron. O elétron light ainda não entrou. Vamos colocar o resto da derivada covariante. Aí agora a gente vai ter um termo que vai ser mais. Vamos colocar esse I, aqui dentro vai ter um I e um G. Então esse I com esse I vai dar menos. Eu vou botar aqui menos G, vou abrindo essa derivada covariante, como estava aqui. Né? Ela tem d rho de mi, tá? Mais I G sobre 2. Então o I com aquele I vai ficar menos G sobre 2. E as matrizes de Pauli foram agrupadas nesse objeto aqui. Desculpa. Vou botar a primeira então. Neutrino leve barrado, elétron leve barrado. E aí agora a matriz, né, SO2 com os campos de gauge. Então aqui. Tchau, esse giz está pegando bem? Tá? A cor dele dá para ver, né? Então o setor SO2 está pronto. As interações, todas as interações de gauge SO2 do neutrino e do elétron leve estão escritas aqui. E agora a parte de hipercarga. Então aqui é a mesma coisa. Eu tenho aqui um I, G', só que a carga é YE. Então vai ficar I com I da H menos 1
Então vai ficar aqui menos G', e aí neutrino leve barrado, elétron leve barrado. Gama mi, é que eu esqueci de botar o gama mi, você me pegou aí, vou botar aqui, ó. Esse gama mi aqui. Gama mi, vou botar o valor da carga, a constante de acoplamento e a carga. Faz o papel do gerador. Então, no lugar de tudo isso aqui, né, eu tenho esse, quer dizer, no lugar de tudo isso aqui eu tenho, e é como se eu tivesse isso aqui, ó, YL vezes Y. E aí aqui, neutrino left, elétron. Então, quem faz o papel aqui, né, quer dizer, aqui eu tenho a constante de acoplamento, aqui eu tenho a constante de acoplamento. E aqui eu tenho a representação, aqui eu tenho o valor da carga. No caso abeliano, quem faz o papel do gerador é a carga. Porque, na verdade, um grupo abeliano, ele só tem a matriz identidade, como se o gerador dele fosse a identidade vezes a carga. Então, a carga que faz o papel do gerador. Então, daí eu posso botar essa carga aqui para fora, porque ela é um número. Aqui eu não posso, porque isso aqui é uma matriz. Então, essa é a estrutura. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui por enquanto. Vamos apagar aqui. Até que depois a gente lembra. Então, nós estamos aí descrevendo o Lagrangiano leptônico. Vamos colocar logo, então, agora o segundo mais. Então, a gente tem aqui mais, como fosse elétron like barrado. A parte da derivada, e aí a gente tem a derivada por variável. Então, vai ter I, gama mi, dmi, elétron like. É a primeira parte da derivada covariante. Depois a segunda parte da derivada covariante era o I, G', o valor da carga, o campo de Gauge e o campo. Então a gente vai ter que pegar esse I com esse I, vai dar menos 1. Então nós vamos produzir aqui menos G', o valor da carga do elétron right, a hipercarga do elétron right, e aí elétron right barrado, gama mi, elétron right, Y. Então a interação de Gauge, né, do elétron right, a interação da corrente com o bóson de Gauge. Aqui a mesma coisa. Vamos ver agora quem são. Aqui eu tenho um dublete. Então vamos abrir esse dublete para a gente poder identificar o passo a passo da coisa. Então vamos reescrever esse Lagrangiano leptônico. Então vamos colocar primeiro todos os termos cinéticos separadinhos. Então ficou neutrino leve barrado, gama mi, neutrino leve, mais elétron leve barrado. Então tudo Dirac livre, termos livres. Todos os termos livres estão aqui, né? Então, são esses termos aqui. Vamos agora começar a escrever esses termos aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui já está pronto. Eu vou apagar o Lagrangiano Gentilini para não ficar mexendo muito quadro. A gente já sabe quem é ele. Então, vamos lá. Então, esse termo aqui, que já foi embora também. Então, esse termo aqui ficou assim, ó, menos G sobre 2. Então, neutrino leve barrado, elétron leve barrado. E aí, agora vamos fazer esse objeto. Como é que ficou isso aqui? Ficou M3, neutrino left, mais BM1, menos I, BM2. Elétron left. Então ficou esse produto aqui. Tá? Tá. E aí agora esse com esse.
isso aqui, gama mi, fizemos essa operação aqui. Vamos lançar. Então a gente vai ter esse termo aqui, vai com isso tudo, e esse termo aqui vai com isso tudo. Então nós vamos ter esse termo aqui, menos G sobre 2. Então vamos começar agora a colocar as interações SO2. Menos G sobre 2. Então, neutrino leve barrado, gama mi, neutrino left, BN3. Esse termo aqui. Neutrino left barrado, gama mi, neutrino left, BN3. Neutrino left barrado, gama mi vezes isso aqui. Menos G sobre 2, neutrino left barrado, gama mi, elétron left. Vai pegar, isso aqui é férmio, isso aqui é separado. Isso aqui, do ponto de vista dos espinores, isso aqui é um número, são 4 componentes de um número. Então pode passar à vontade pelas matrizes de 4 componentes. Vamos colocar que esse está interagindo com esse bóson aqui. Bn1 menos I Bn2. Então essa primeira partezinha aqui está feita. Então vimos as interações aqui. Esse cara aqui. Claro que o que vai sair aqui deve ser o conjugado completo. Vamos botar menos G sobre 2. Agora, elétron left barrado. Gama mi vezes tudo isso que está aqui. Gama mi, neutrino left. E aí o que aparece? Bn1 mais I Bn2. Menos G sobre 2, esse cara fez esse pedacinho aqui, elétron left barrado, gama mi, elétron left vezes BN3. Então, aqui, opa, elétron left, agora vamos pegar esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, então, ficou menos. Então, agora, aqui nós temos o setor de interações SU2. São as interações SU2. Neutrino, neutrino, elétron, elétron, neutrino e elétron, elétron. Agora vamos pegar o setor hipercarga. O setor de hipercarga, aqui também a gente já... ainda está faltando aqui, né? Desculpa. Está faltando aquele setor que eu apaguei. A gente ainda tinha que colocar o setor de hipercargas do que eu apaguei isso aqui. Vamos voltar aqui. Nós tínhamos isso aqui ainda na derivada com variante. Nós tínhamos o termo que era menos G', aí tinha neutrino leve barrado, elétron leve barrado, gama mi. Aí tínhamos aqui G', a carga no setor leve, eu coloquei aqui, né? Aqui é só interação S2. Vamos pegar agora as interações de hipercarga do setor leve, que era a última parte da derivada por variante. Isso aqui atuando nisso aqui e interagindo com o bóson de gauge. Tá certo? Era a última parte da derivada por variante, era aquele pedacinho. Ó. I, G', carga left, bóson de gauge YI, atuando no dublete. Claro, isso aqui está dentro desse, está pegando isso aqui, barrado, I, gama mi. Aí tinha aqui o demi, que nós já trabalhamos, mas essa partezinha aqui faltou. Então o I com I dá menos 1, fica menos G', tá? Então essa parte aqui. E aí a gente vai ter isso aqui, fica tranquilo, fica neutrino leve, o neutrão vai ficar menos G'. Então agora, setor de hipercarga, interações de hipercarga fraca para o elétron leve e para o neutrino leve. Então menos G', carga, valor da hipercarga fraca, neutrino, gama mi, neutrino interagindo com o YI. E depois, menos G', hipercarga fraca do elétron e do neutrino é a mesma, porque eles estão num dublete de SO2. Então tá aí. Isso foi interagindo com isso. Então nós tiramos as interações do setor left.
interações do setor elétrico, então aqui é o seu lagrangiano, eu tenho tudo aqui, né? Neutrinos, elétrons, então aqui é só o setor, se a gente quiser separar esse setor aqui, ó. Então isso aqui são as interações SO2 dos férmions left. E agora vou colocar as interações, agora esse pedaço aqui. Aqui é esse pedaço aqui que na verdade a gente acabou de colocar. Agora eu vou pegar o ferrorite. Vou lembrar que o ferrorite nós tínhamos isso aqui. Elétron só assim, duplo singlete de SO2, electrolyte e gama-mi, e aí aqui é derivada da covariante, DMI, electrolyte mais I, G', carga do setor right, campo de gauge, da hipercarga, atuando no ferrorite. Isso aqui a gente já colocou. Só falta só a interação de gauge aqui. Vamos trazer para cá. Menos G', valor da hipercarga right, carga da simetria beriana, elétron right barrado, I, elétron right, Y'. Então o setor right não tem interação SO2, por quê? Porque ele é singlete de SO2, ele é neutro, ele não tem a carga de SO2, ele só tem a carga 1, que é a hipercarga. Então, isso aqui seriam as interações, né? Quer dizer, na verdade, não há a interação do férmio. Então, é neutro, segundo SO2. Então, não tem interação. É neutro sobre SO2. Então, a gente já ficou com as interações do setor eletrônico. Já temos as interações de onde não sei. Não tem nada de lá, né? Então, isso aqui está aqui. Bom, muito bom. Então, vamos começar a olhar aqui uma coisa. Não estamos falando de interação eletromagnética ainda, estamos só falando de interação fraca, né, e hipercarga. SO2 fraca, SO2 leve e hipercarga. Agora observe o seguinte, botando uma lentezinha eletromagnética, esse cara aqui tem carga -1, esse cara aqui tem carga 0. Então, se a gente for pensar no eletromagnetismo, como a interação como a carga elétrica é conservada, cada vértice, ou cada termo de um lagrangiano tem que ter sempre carga elétrica 0, porque senão eu teria um termo do lagrangiano que teria carga elétrica não 0. Então, se ele tem carga elétrica não 0, significa que ele não é um singlete da interação eletromagnética, ele não é invariante eletromagnética. O que a gente quer é ter lagrangianos que respeitem, mesmo que nós não estejamos ainda falando de eletromagnetismo, mas nós vamos falar, cada termo tem que respeitar a interação eletromagnética. Então, tudo bem. A fase eletromagnética desse cancela desse. A fase eletromagnética desse não cancela. Aqui é neutrino é carga 0. O elétron é carga -1. Então, esse objeto aqui, do ponto de vista eletromagnético, ele tem que ter carga +1. Então, nós vamos fazer o seguinte. Os dois bósons de gauge, o 1 e o 2 de SO2, vamos adotar essa normalização raiz de 2, vamos chamar isso aqui de um bóson WMi e vamos colocar aqui mais, carga elétrica mais. Por quê? Ele tem carga positiva. Então, se eu for pensar no eletromagnetismo, eletromagneticamente ele tem que ter carga +1 para compensar essa carga -1 do elétron. E aqui vice-versa. Esse cara tem carga -1.
mas o barrado dele tem carga mais 1, que é a antipartícula, tem carga mais 1. Então esse cara aqui tem que ter carga menos 1, que é o conjugado complexo desse. Então vamos pegar o... Então a gente já está vendo que estão aparecendo aqui, mesmo que nós não tenhamos ainda introduzido o eletromagnetismo, a formulação SO2, ela já vai me dando W menos, que é a mesma coisa que o WI, mais estar, conjugado com o. Então, a própria estrutura do SO2 já vai me indicando que vão aparecer bósons vetoriais carregados, eletromagneticamente. Por enquanto, nós não estamos, como eu estou ressaltando, não estamos falando de eletromagnetismo, nós só estamos antecipando. Se nós formos colocar o eletromagnetismo, ele aparecer na história, eu já sei as cargas das partículas de matéria, do neutrino do elétron. Então, eu já fixo essas cargas aqui. Então, essas aqui, então, quer dizer, seriam bósons vetoriais, né? Carregados no setor S2 left. Tá certo. Agora, essa corrente é neutra. A carga daqui cancela a carga daqui. Então, BN3 é um bóson vetorial neutro. YI é um bóson vetorial neutro. E YI é um bóson vetorial neutro. Então, BN3, né? E YI, apesar de estarem associados, são bósons vetoriais de grupos distintos. Esse aqui tem as interações SO2 e esse aqui tem as interações U1. Então, esses dois bósons aqui são também são bósons, né, vetoriais. Aqui eu botei bósons vetoriais carregados, né? Carregados eletromagneticamente. Que carga é essa? Carga eletromagnética, né? Neutros. Então, neutros do ponto de vista do eletromagnetismo, né? Então são os bósons. Então a gente aparece com 4 bósons vetoriais, 2 carregados e 2 neutros. Ainda não estamos falando do fóton, claro, a gente já sabe, todo mundo já sabe o final da história, sabe que daqui vão sair o fóton e o Z0. Então, tem 2 bósons neutros que deverão se recombinar para dar para nós uma origem. Nós vamos entender como o fóton aparece. Porque o fóton ele não entra na teoria eletrofrágil no início. Ele é o resultado de um processo vamos dizer assim, de interação com o bóson de Higgs. Depois que a gente colocar o bóson de Higgs, mas eu vou fazer uma coisa diferente também. Que, geralmente nos livros, o que se faz, eu acho que é uma coisa plenamente correta, talvez seja até mais didático, que é você introduz o bóson de Higgs, faz tudo, e depois é que você vai interpretar o fóton. A gente pode fazer um ponto de vista diferente, que eu acho que é mais conceitual. Antes de fazer isso, a gente já pode ter uma ideia de quem vai ser o fóton. A gente pode pensar assim: o neutrino é neutro, então ele não deve interagir minimamente com o fóton. A partícula neutra, ela não tem interação eletromagnética mínima, ela pode ter interação eletromagnética não mínima, via momento magnético, né? Mas ela não tem monopolo. Se ela é neutra, ela não tem monopolo elétrico. Se ela não tem monopolo elétrico, ela só pode ter dipolo elétrico, dipolo magnético, mas ela não tem monopolo. Se ela não tem monopolo, ela não tem interação mínima, que é a interação J-mi, né? Das equações de Maxwell. Então a gente pode pensar o seguinte: será que mesmo sem colocar o bóson de Higgs, a gente já pode ter uma previsão das coisas? Aí é só a gente pensar o seguinte: aonde estão as correntes dos neutrinos? O neutrino interage com aqui é uma corrente carregada. Essa corrente aqui tem carga mais 1. Essa corrente aqui tem carga menos 1. Agora, essa corrente aqui é uma corrente neutra. Esse cara aqui é neutro. Essa corrente aqui é uma corrente neutra. Então aqui nós temos esse neutrino aqui, esse bóson aqui, né? Esse bóson aqui está interagindo só. E aqui nós temos, a parte elétrica. Então o elétron left está interagindo com o YI. O elétron right também está interagindo com o YI. E depois nós temos uma interação do elétron left com o elétron left com esse campo aqui.
esse BN3 aqui. Vamos apagar isso aqui. Então, isso aqui tá. Acho que eu vou fechar isso aqui. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Então vamos pensar aqui uma coisa. O neutrino. Então essa corrente aqui, vamos ver as correntes neutras, né? Então nós temos dois tipos de corrente neutra aqui. Temos essa corrente neutra, quer dizer, a corrente aqui, essa corrente carregada, essa corrente carregada. Então aqui nós temos uma corrente neutra do elétron, aqui nós temos uma outra corrente neutra de elétron, são coisas separadas, né? Como a gente está dizendo. Então vamos botar aqui. E aqui nós vamos escrever, vamos fazer para separar isso aqui. Vamos colocar um textinho para dizer o que a gente está fazendo. E aqui está só o neutrino. Então vamos fazer o seguinte, vamos isolar, né? Vamos retirar do lagrangiano leptônio apenas as interações com correntes neutras. Então a gente está vendo o seguinte, essa formulação ela leva à previsão de correntes neutras, que é o que acabou sendo descoberto em 73. Né? O primeiro teste assim, da teoria eletrofraca foi a descoberta em 73 no CERN, né, no acelerador chamado Gargamelle, que era a observação de correntes neutras. Até então, só se pensa, quer dizer, a teoria aí não se tinha identificado as correntes neutras eletromagnéticas, só as correntes fracas, só as correntes carregadas fracas. As correntes fracas que se tinham eram essas, tanto no setor de átomos, que é através dos quarks, que nós não introduzimos, mas no setor de LED, essa corrente carregada e essa corrente carregada. Essas interações neutras só foram medidas em 73. Então, vamos apenas, que eu estou colocando aqui, vamos retirar do lagrangiano leptônio apenas as correntes neutras. Então, vamos lá. Então, a primeira corrente neutra que aparece é essa aqui, menos G sobre 2, elétron vai lagrangiano leptônio, restringir aqui a corrente neutra. Então, vamos pegar só o setor do elétron primeiro. Então, nós vamos ter que pegar o elétron aqui, ó. Podemos botar assim, elétron leve barrado, gama I, elétron leve. E aí vamos ter aqui menos G sobre 2, menos 3. Aí vamos ter esse pedaço aqui, menos G', YL, e aí aqui YL. Então tá, pegamos essa corrente neutra no setor do elétron leve e esse pedaço aqui. Então, a corrente neutra, na verdade, ela está interagindo não só com um bóson, mas com essa combinação aqui dos dois bósons. E aí a gente vai indo para a parte right, né? Então vamos botar aqui. Vou botar esse menos aqui na frente. Eu esqueci aqui, menos G. Vou botar esse menos aqui na frente. Vamos botar aqui mais. E aí aqui nós vamos ter menos G'. Vou botar assim, vou botar dessa mesma forma que nós colocamos aqui. Elétron right parado. Então, elétron right. O G'. Uma constante de acoplamento, carga e o bóson de Higgs. Então, é uma corrente neutra no setor dos elétrons quirados, das componentes quiradas do elétron. E agora fica faltando essa corrente neutra aqui, que é a corrente neutra no setor do neutrino. Está também da mesma forma.
Então essas são as interações com corrente neutro. Temos lá as interações com as correntes carregadas. E nós neutrinos com o meu interesse também. Oi? O primeiro termo lá. Qual é? Neutrinos com o Z0. Aonde é? Ah, esse aqui eu esqueci. Aonde? Ah, Primeiro. isso. Aonde? De cima. Esquerda. Ah, desculpa, esqueci aqui. Perdão. Eu vou botar pela ordem lá, que esse aqui é o outro. Vamos começar lá. Obrigado, tá? Obrigado pela correção. Esse termo aqui. Então, menos é o fator eu, então G sobre 2. Dm3. G sobre 2 dm3, e aí depois entra esse aqui, né? Mais G'. Então, nós temos esses dois tipos de interação. Então, nós temos o setor, o elétron, então, tem. Então, vocês estão observando o seguinte, né? O setor left do elétron e o setor right do elétron, né? Tem interações de gate distintas, claro, porque esse cara é singlet e esse é duplet. Então, esse cara vai ver essa interação que esse cara